Olá, meus amigos, como vocês estão? Legal? Como está esse ponto de vista? Aqui vamos ter mais um ponto de vista. Meus queridos, mas antes de você terminar de assistir esse vídeo, assina o meu canal, faz um comentário, enfim, participa do meu grupo. Vou colocar o link nos comentários, na apresentação do vídeo, para que você receba todos os dados e informações que eu passo via internet e através do grupo de WhatsApp Espiritualidade Cristã e Brasileira, para poder compartilhar e trocar algumas ideias sobre diversos temas. Meus amados, eu quero falar agora sobre algo que é muito ensinado hoje no Brasil e especificamente na América Latina, que é quem é o templo do Espírito Santo. Quem pode ser, o que a Bíblia ensina sobre quem é o templo, onde o templo mora Deus, onde é o lugar de habitação de Deus. Será meu corpo? Será a natureza, a terra, este cosmos, este universo, a galáxia, para conter o nosso Deus supremo? Onde que está o lugar de habitação de Deus? Lá no céu exclusivamente? O que a Bíblia ensina? Eu sei que talvez você já tenha uma postura doutrinária já alicerçada, mas talvez não questionada e talvez por uma influência denominacional. Porque não tenho uma pesquisa, mas eu arrisco a falar que 90% das igrejas têm o mesmo pensamento doutrinário, mas existem alguns cristãos que vão um pouco a divergir desta postura. Em primeiro lugar, já vou falar para você que eu entendo que o templo do Espírito Santo não é o nosso corpo humano. Isso a Bíblia não ensina. Se você fizer uma análise simples, não precisa ir no grego, enfim, nada, uma análise gramatical na língua portuguesa, você vai já perceber isso. E quando eu digo análise gramatical, é simplesmente uma leitura coerente, respeitando plurais, singulares, pessoas, sujeitos, essas coisas todas de uma sintaxe gramatical. Então, e o texto mais comum que é usado para dizer que o templo do Espírito Santo é nosso corpo é 1 Coríntios 3,16, que é na NVI, afirma: vocês, plural, não sabem que são, todos vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Olha só. Vocês não sabem, é plural, que são santuário, é singular. A tradução, ou gramaticalmente, deveria ser: vocês não sabem que são santuários de Deus. Porque está falando de vocês. E que este santuário habita em vocês todos. Ou melhor, este lugar de santuário são todos vocês, ou vocês juntos. Porque este Espírito habita em vocês todos juntos. Então aqui já temos a primeira indicação de que o meu corpo humano não é o templo do Espírito Santo. Estou falando do templo, do santuário, onde Deus habita. Tá? E não estou falando da igreja congregada num templo. Não, estou falando da igreja como corpo de Cristo universal, que se reúne dominicalmente em determinados lugares. Podemos dizer que esse dominicalmente é o microcosmo daquilo que é o macrocosmo. É aquilo mínimo daquilo que é maior, que é universal.
Aquilo que é local está ali na rua X, número Y. E universal está no mundo e no tempo todo. Outro versículo que é usado é 1 Coríntios 6,19, que a NVI também traduz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Veja essa jogada de plural e singular. Acaso não sabem que o corpo de vocês, não disse os corpos de vocês. Então, quando você vai a uma análise gramatical, uma sintaxe, em todo o texto, desde o versículo anterior até o final, e você pega essas frases gramaticalmente, você vai ver que o texto se refere ao corpo igreja. Tá? O corpo igreja, comunidade, não o corpo físico. Tá bom? Eu estou usando o texto central para não alongar o vídeo. Mas, mais uma vez, temos aqui a ideia de um corpo como santuário. E este corpo é o corpo de Cristo. Lembrando que em Coríntios, e lembrando o capítulo 3, havia muitas divisões. Tá? Vamos lá. Efésios capítulo 2, 21 e 22, diz assim: nele, o edifício, tendo base Jesus, logicamente, o edifício todo bem ajustado, veja bem que fala de o edifício todo, bem ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele, vocês, todos vocês, também estão sendo edificados juntos para se tornar morada singular de Deus por seu Espírito. Morada de Deus, uma morada somente. Eu sei que você está pensando lá em João. Ele fala aqui, e nós faremos morada. Né? É a mesma coisa, ele está falando em plural, ou melhor, está falando para um grupo, mas fala de uma morada, não fala de moradas. Então, mais uma vez, Efésios 2, 21 e 22, temos este reforço de que o templo do Espírito Santo é somente a igreja do Senhor Jesus. Outro texto, lá em 2 Coríntios 6, 16, diz a mesma coisa. E que acordo tem o templo? Veja bem, que acordo tem o templo de Deus? O templo de Deus com os ídolos? Pois somos santuário singular do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, com esse grupo, e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, o meu santuário, a minha morada. Termos que Paulo usa e outros autores e também lá no Antigo Testamento. Certo? Então estes 4 textos no momento mostram que o santuário é um grupo reunido, ou a igreja, que se ajunta, mas também está espalhada por todos os séculos e também por todos os lugares. E que quando se reúne no local, é simplesmente uma mínima parte daquilo que é universal. É um microcosmo. E há outros textos também. Não é somente isso. É 1 Timóteo 3,15 também diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas, Paulo recomendando Timóteo, devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Qual é a casa de Deus? Onde Deus mora? Na igreja. Então ele deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus. É evidente que Paulo está também focando o comportamento dentro do local, mas também há um local universal. Então, há um comportamento tanto local como também universal, micro e macro. Então Paulo ensina isso. E esta ideia vem não somente de Paulo, mas também do autor desconhecido de Hebreus, que diz em capítulo 3, versículo 5, na João Ferreira de Almeida atualizada, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de construir.
Tá? Na linguagem de hoje, é mais explicativa, vamos dizer assim, afirma uma casa tem de ser construída por alguém. Mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. Então aqui é uma comparação, ou um paralelo entre Moisés como o servo fiel na casa de Deus lá em Israel, e uma comparação com Jesus na casa de Deus, que é a morada de Deus. Então, meus amados, como vocês podem ver, e já caminhando para o fim, a ideia paulina de Hebreus e do Antigo Testamento é que há um templo. E mais forte ainda é a figura de João capítulo 2, quando Jesus afirma: destrua este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Referindo-se, a que templo se referia? Ao templo do corpo de Cristo físico dele, onde repousava a plenitude do Espírito Santo. Hoje a plenitude do Espírito Santo deveria repousar, ou deve repousar na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Jesus nos deu, e Paulo ensina isso, essa bênção de ser o corpo de Cristo, que foi, o físico foi destruído, mas ele ressuscitou, reconstruindo ou construindo um novo corpo, chamado Igreja de Cristo, chamado Templo de Deus, chamado Casa de Deus, morada de Deus, edifício de Deus, para que ele more nesta igreja. Mas por que existe tanta individualidade? Por que tanto individualismo e nós fugimos de entendermos a vivência em comunidade? Tá? Esta igreja vai crescendo, crescendo. E se o fim dos tempos um dia chegar, como eu ouvindo o Dr. Shedd, meu professor de Novo Testamento e de Apocalipse, ele dizia que, explicando os 144 mil, que era um número que dava significado a que esse número era um número simbólico que permitia entender que chegaria um momento a plenitude dessa igreja. Isto é, o último tijolo deste edifício, deste templo, entrar neste edifício, nesta construção, seria então a volta, ou o fim dos tempos, ou o fim da história. Interessante esta visão. Então, o que cabe a nós? Entender de que nós vivemos em comunidade, que somos responsáveis uns aos outros. Fugir do modelo de Caim. Sou guarda de meu irmão. O século XXI está vivendo isso, lamentavelmente. Por isso que convoco você a pensar mas na comunidade, no corpo de Cristo, no valor que a igreja tem. Muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores reclamam daqueles que saem das suas igrejas. Por N razões justas ou injustas, mas poucos se preocupam de valorizar estes membros que Paulo pode chamar em Coríntios capítulo 12, membro que tem desonra. E nós honramos somente aqueles que têm um determinado poder, uma determinada habilidade, que eles façam o que nós queremos que eles façam, mas que nos questiona, que nos pergunta, que não concordam, são colocados de lado como se eu e você fôssemos dono da igreja de Jesus. E não somente pastores, conheço líderes que se movimentam para expulsar pastores que desejam levar a igreja a novos avanços, novo crescimento, nova vitalidade, dar espaço para essa juventude, para essa mocidade, como um dia alguém lá, nos anos 80, deu espaço para mim, poder manifestar as minhas habilidades, os meus dons, e foi construída um ministro do Evangelho. Por isso que pense na igreja como corpo de Cristo, como templo de Deus, como casa de Deus, a igreja, essa comunidade.
sendo ricos, pobres, intelectualizado, ignóbil, débeis, fortes, enfim. Como sejam as pessoas que estão na sua comunidade. Elas são importantes para Deus e para o ministério da igreja. Um grande abraço, nos encontramos no próximo ponto de vista. Não esqueçam de assinar o nosso canal e espalhe este vídeo, porque muitas igrejas precisam, muitos líderes precisam entender este ensino bíblico para poder juntar o povo de Deus na unidade do Espírito e não perdermos gente, como nós estamos perdendo gente nas nossas comunidades. E somente culpamos aqueles que saem das nossas igrejas, mas nós não olhamos para dentro de nós e nós não nos perguntamos em que falhamos. Grande abraço, Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo, não esquecendo então de assinar o nosso canal. Até mais!